Olá, boa noite. Chegamos ao segundo bloco, iniciamos o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje é quarta-feira, dois excelentíssimos profissionais. A gente está aqui hoje com o doutor Alberto, que é arritmologista e cardiologista, e com a doutora Tamires, que é pneumologista, né? Falando sobre o tabagismo, né? Já falamos aqui hoje de algumas doenças que o ato de fumar causa, né? A questão da dependência e também do malefício que você traz aos seus parentes, né? Então, se você não quiser parar por si, pare pelos seus parentes, né? E vamos lá, a gente no intervalo aqui acabou que teve uma conversa bem interessante, Alberto, sobre a história do tabaco, né, do cigarro. Você poderia contar pra gente aí como é que é essa questão? Sim, o tabaco ele começou, né, a ser conhecido por volta aí do século XV, quando os europeus, né, começaram a descobrir a América, né? E aqui os índios eles usavam tabaco para rituais religiosos, né? Eles fumavam nos rituais e fumavam também nas reuniões entre os chefes, né? E a intenção deles era ter uma maior proximidade com entidades espirituais, e um dos fatores que é descrito é que aquela fumaça específica do tabaco, né, formava uma entidade espiritual, né? E eles acreditavam que eles ficavam mais perto aí dos seus deuses, assim, né? E aí os europeus chegaram e viram aquilo, acharam interessante, e Cristóvão Colombo então levou para a Europa, né? E aí um embaixador português na França chamado Jean Nicot, ele começou a difundir o tabaco para a sociedade de forma geral. Daí vem o nome nicotina, né, de Jean Nicot. E então eles começaram a usar como para fins medicinais, né? Começaram a usar em festas, tá certo? Inclusive em determinadas festas eles tinham lugares que eles usavam só para fumar, e nesses lugares específicos o dono da festa dava um casaco para eles chamado smoke, né? Para não pegar o cheiro da fumaça na roupa normal deles, no casaco normal deles. Depois, quando eles saíam daquele local específico de fumar, né, eles voltavam para a festa, tiravam o smoking e colocavam sua própria roupa, né? A camisa de fumar. A camisa de fumar. Interessante. Exatamente. E tinha uns, se eu não me engano, uns chineses, eles pegavam, não lembro se, não foi chinês, não. Eu não lembro quem foi o povo na época que pegava e colocava pedaços de fumo dentro de algumas cilindros de papel, onde eles antes carregavam pólvora, eles tiravam a pólvora, colocavam o tabaco ali e depois acendiam. Isso numa guerra que teve, acho que em Israel. Acho que foram turcos, na verdade foram turcos numa guerra que eles estavam travando com Israel. Isso foi por volta de 1800. E aí eles colocavam nessas caixinhas de papel e aí começaram então com o cigarro em rolo, né? Eles fumavam, então começou desse jeito aí. Como a gente conhece mais ou menos hoje. Exatamente. E Tamires, que a gente também conversava no intervalo, que a gente continua o bate-papo, né? As dificuldades de convencer o paciente. O que é comum? Quando você aborda e fala assim, ele fala para você, eu quero parar de fumar. Mas quais são os entraves? O que é mais comum no seu consultório? Então, tem duas situações. Tem aquele paciente que é levado por algum familiar no consultório, né? Porque o familiar quer que ele pare de fumar. Né? E tem o próprio paciente que vai, né, de livre e espontânea vontade, entendendo que fumar é prejudicial e pede, né, que quer um tratamento. E aí, como a gente tinha falado, existe o tratamento medicamentoso, que é o que todo mundo espera, sair do consultório com remedinho para parar de fumar. Mas aí nesse processo a gente conversa e explica que muito mais, né, do que o remédio para parar de fumar é a terapia comportamental. Então, é a mudança de hábitos, basicamente isso. Então, eu sempre converso. O que te impede principalmente parar de fumar? O campeão, a resposta é: eu me estresso muito, eu me estresso no trabalho, eu me estresso em casa. E aí eu falo, então, quando você estiver querendo parar de fumar, esse estresse vai sumir? O estresse em casa, o estresse no trabalho, o que te deixa ansioso. E quando você se deparar com essa situação, o que você vai fazer? Você realmente vai parar de fumar? Quando a pessoa entende, né, que a partir desses momentos de dificuldade, ela vai ter que se esforçar,
aí sim o tratamento começa a ser efetivo. Então, mudanças de hábitos, coisas simples, muito comum, aquele cafezinho, o primeiro cafezinho do dia, o cafezinho no trabalho, né? Tudo que chama para acender um cigarro. A pessoa tem que entender que no dia a dia ela vai ter que mudar esses hábitos para conseguir, no final, parar de fumar. O sucesso. Né? E principalmente é difícil para quem fuma muito tempo. Né? Eu pergunto, quanto tempo você fuma? E a pessoa fala assim, eu fumo já 20, 30 anos. São 20, 30 anos que o hábito de fumar está com aquela pessoa. Imagina você largar um hábito. É muito difícil. Então, isso é um processo lento que a pessoa tem que ter ciência de que ela vai ter que ir mudando no dia a dia para conseguir chegar no resultado bom. Aquele hábito, aquela terapia, né? Que é recomendada às vezes, de toda vez que você vai, você sente vontade de fumar, toma um copo d'água. Você acha que tem sucesso? É legal? Pode ser, tem, assim, tem artimanhas, a gente fala assim, né? Uhum. Que você pode estar colocando para o paciente para ele tentar enganar o cérebro, né? Porque é naquele momento que o cérebro está pedindo a nicotina, ele está sentindo falta da nicotina, né? Uhum. Então, vamos enganar. Então, beber água, mascar alguma coisa com gosto forte, por exemplo, um cravo, um pedacinho de canela, né? Que a gente recomenda. Tem gente que chupa gelo, tem gente que come pedacinho de cenoura, né, para tentar camuflar o cigarro, porque isso aqui é um hábito, a pessoa fica, né, com hábito ali. Então, mastiga cenoura, né, são hábitos. O que a gente tem que tentar evitar é que a pessoa mude uma compulsão por outra. É muito comum. Às vezes a pessoa vai largando de fumar, né, mas ela começa a comer. Então, vai trocando pelo hábito de comer. Nossa, eu estou engordando muito. A culpa é do cigarro, né? Eu parei de... Mas aí está trocando uma compulsão por outra. Por isso que aquele acompanhamento multidisciplinar, né, é muito importante. Um psicólogo, um nutricionista, né, um médico, nesse processo ajuda muito o paciente a ter um resultado bom no final. Por exemplo, aí ele pega o hábito de mascar chiclete, aí ele tem diabetes, então vai uma coisa... Por isso que o acompanhamento é muito importante. Exatamente. Né? Isso. Incenso, outra coisa que você falou do narguilé, eu acho, também, né? Tinha a questão do... O narguilé e o incenso, é maléfico ou não? Também entra como tabagismo. O narguilé entra como tabagismo. O narguilé é um dispositivo, né? Foi moda um tempo atrás, agora até... Ainda é moda. Ainda é? Principalmente entre os mais jovens, né? Porque eles colocam aromas e tem essa ideia de que ele não é prejudicial, mas ele é prejudicial, sim. Ele tem tabaco. Então, é um dispositivo que tem um lugarzinho para colocar o tabaco, que contém nicotina, né? Eles acendem o carvão, que vai fazer o tabaco liberar, né, a fumaça, vai se misturar com vapor d'água, com aromatizantes, né? E aí a pessoa vai tragar aquela fumaça. Então, é um tipo de consumo de tabaco. É perigoso. Perigoso também. Também. Traz risco à saúde do mesmo jeito, da mesma forma. Pelo jeito, toda fumaça que a gente inala é prejudicial, né? É prejudicial. Tanto o eletrônico, o narguilé, incenso, tudo isso, né? Sim. O cigarro eletrônico, ele